Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.edux.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência são relativas a perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que os eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores operacionais podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Eduardo Hayama, CFO e diretor de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde. Queria começar aqui a nossa apresentação dizendo que acho que estamos orgulhosos do trimestre que a gente teve. Eu acho que muita coisa que a gente via vindo, de fato veio e o futuro, né, o futuro breve, se mostra aí bastante promissor. Queria começar aqui na página 3. Acho que tem 3 grandes mensagens aqui, né? Isso é uma coisa que a gente se esforça sempre na hora que a gente olha o contexto todo, assim, quais são as 3 coisas que a gente acha que são importantes a gente guardar aqui. Acho que a primeira delas é uma coisa que a gente está acostumado, né? Desde sempre a gente vê aqui nas nossas discussões, né, que o digital e o premium crescendo fortemente, né? Acho que o grande mostra disso os 9 meses da receita dos dois já passaram a receita total do ano passado. E conforme a gente tinha antecipado para vocês, né, chegou aqui, os dois juntos chegaram a 50% da nossa receita líquida, né? Então, isso aqui é quase que aquele crescimento que está todo mundo acostumado, só para dizer para vocês que continua acontecendo, continua vindo forte, continua ajudando muito o nosso negócio, continua ajudando muito a transformar a cara do nosso negócio. O segundo grande ponto, e acho que isso aqui sim é uma novidade que vale um reforço forte aqui, são os sinais claros da retomada do presencial, né? A gente já vinha, a gente veio desde o fim do FIES lá com o preço caindo, a gente veio com 3 semestres de estabilidade no preço, e agora a gente teve um aumento relevante no preço do presencial, que não veio sozinho, né? Ele veio um aumento relevante, com uma renovação maior, uma margem EBITDA retomando o patamar do ano passado, um aumento de captação versus o ano passado, um humor muito positivo na hora que a maior parte dos alunos já voltaram para dentro do campus, e na hora que isso desde o começo do ano, a gente dando aula presencial, e agora com mais da metade dos alunos no campus, e uma evolução bastante positiva nas intenções de matrícula para o semestre que vem. Então esse é o segundo grande ponto, né? O primeiro, digital e o premium, seguindo, crescendo fortemente, o segundo, um sinal claro de retomada do presencial. O terceiro é quase uma não novidade, porque acho que a gente é claramente reconhecido por vocês como muito disciplinados na nossa alocação de capital, mas acho que nesse momento de volatilidade de juros isso se torna mais importante ainda, né? Porque permite a gente continuar senhor do nosso destino, permite a gente tomar as melhores decisões, e manter as alternativas todas que a gente tinha abertas iguais às que elas estavam antes, tá? Então acho que são 3 sinais, 3 pontos muito importantes que eu gostaria de passar com vocês, em muitos números, em muito detalhe, com muita transparência,
nas próximas páginas aqui. Estou passando para a página 4, então. Isso aqui é uma referência às estimativas que a gente indicou no trimestre passado sobre captação, sobre ticket médio. Eu vou começar aqui em cima nessa tabela, à esquerda. O que a gente tem aqui, né? A gente botou a evolução de 19 também, porque 20 foi um ano muito atípico, né? Então, enquanto a gente enxerga aqui no presencial um crescimento de 12%, né? A gente olha 20, a gente teve uma queda relativamente pequena versus o mundo pré-pandemia, né? Então, não só a gente tem um crescimento de 12%, que ele é muito relevante no presencial, como ele está vindo em cima de uma base que teve um sucesso relativo, né, dentro do mundo ruim que tinha há um ano atrás, né, um mundo muito difícil. No digital, outra coisa, né, um crescimento de 13% versus um crescimento muito grande que a gente teve ano passado, né? Então, quando você olha os 2 anos acumulados, a gente está falando de quase 80% de crescimento. Na hora que a gente olha a captação do ano, né, nós captamos nos últimos 12 meses aqui em 2021, 342 mil alunos, né, um crescimento de 60 mil versus o ano anterior, né, e acho que talvez você conte nos dedos de uma mão o número de instituições de ensino que tem 342 mil alunos. Isso foi o que a gente captou ao longo do último ano. Aí você conta nos dedos de uma mão, acho que tem 60 mil alunos também, né, que foi o aumento de captação de 2020 contra 2021. Então, a gente segue muito forte nesse crescimento. Embaixo, os nossos reloginhos, né, a gente tinha dado para a medicina uma referência de 6,2 a 6,6 mil alunos, estamos com 6,4 mil. O ticket ele evoluiu mais até do que a gente tinha estimado para os primeiros 9 meses do ano, né? Então saímos da faixa de 0 a 5, chegamos em 12% de crescimento. No digital a mesma coisa, né? A gente tinha uma expectativa de um crescimento de mais de 10%, veio, e no ticket uma percepção de ticket piorando um pouco, ele piorou realmente um pouco, praticamente estável versus o mesmo período anterior, né? No presencial, que acho que e é uma coisa que vocês muitas vezes ficam muito ansiosos, né? Como é que tá, né? E é muito a reta final tem um impacto muito grande, né? Hoje, quando você olha para o semestre que vem, né? A gente está indo muito bem em qualquer dimensão que você escolha, mas é um pedaço muito pequeno do processo ainda, né? Então, o presencial, de propósito, a gente colocou uma faixa maior no ponto de vista da expectativa de captação e chegamos na maior faixa, né, com mais de 12% de aumento na captação presencial, e o ticket vindo muito bem, né? E, de novo, esse ticket sozinho, ele ele é uma notícia muito boa, mas ele, junto com os índices de renovação que a gente teve, junto com o NPS, junto com uma série de coisas, a notícia é realmente muito, muito boa da solidez e do sinal claro de retomada aqui. Vou passar aqui para a página 5. Que a gente tem de destaques totais, né? Um pouco o que eu mencionei na primeira página. Então, à esquerda aqui, nossa evolução forte no digital, à esquerda em cima, né? Então, a gente tinha uma perspectiva de terminar o ano com 2.000 polos, já chegamos em outubro nos 2.000 polos. A gente, com a conclusão daquele concurso, no nosso mundo digital, chegamos a praticamente 1 milhão de alunos, só no digital. A hora que a gente olha à direita aqui, na parte de cima da página, a receita do digital passou de R$1 bilhão nos primeiros 9 meses do ano, que é maior que a receita total do ano passado. Mesma coisa com o Primo, né? Nós chegamos a R$640 milhões, que é maior do que a receita que a gente teve no ano passado inteiro, tá? Lembrando que os dois juntos, nesses primeiros 9 meses, representaram 70% do nosso EBITDA, né? Então, 70% do nosso EBITDA, 50% da nossa receita em negócios que têm um crescimento muito forte. Embaixo à esquerda, nesse quadro, a evolução dos 3 tickets médios a gente considera muito positiva, inclusive no digital. A queda foi menor do que a gente estava esperando. E na hora que a gente olha, junto com isso, a taxa de renovação, as 3 taxas de renovação foram superiores à que a gente teve no mesmo período do ano passado. Então, lembra que há um ano atrás a gente estava numa situação em que a gente estava dando muito desconto, perdoando dívida, aumento de PDD, e tivemos tickets estáveis, e agora a gente teve uma situação de não desconto, isso se reflete totalmente das margens, né? De PDD, inclusive, caindo,
e tickets subindo, alguns fortemente, com uma taxa de renovação superior à que a gente tinha há um ano atrás. Isso tudo leva aqui a esse pedaço de baixo da direita, onde a gente olha, né? Então, lembrando que esse ano, fechamento de 2020, foi o primeiro ano que a gente mostrou as margens por negócio. O Premium fechou com 50% de margem em 2020, isso após todos os rateios administrativos, etc. No primeiro semestre fechamos em 47%, e agora nesse trimestre já voltamos a estar mais perto do ano anterior, né? Mesma coisa no digital, né? Fechamos ano passado com 45%, primeiro semestre com 39%, no terceiro tri agora, na 47%, trazendo a média de volta para perto de 45%. Mas a grande notícia eu considero a questão do presencial, né? A gente teve um primeiro semestre difícil, a não captação do primeiro tri, a captação mais fraca no primeiro tri, ela teve um impacto muito grande no primeiro tri, o Rayama vai mostrar para vocês isso mais tarde, mas não teve isso no terceiro, né? Nem no segundo, nem no terceiro, né? A gente nota uma retomada forte de margens acontecendo nos trimestres seguintes, apesar dessa captação ter sido bastante menor do que no ano anterior, né? Então, esse 24% de margem EBITDA no presencial é uma grande vitória, um sinal claro de retomada. E, por último, nessa faixinha aqui embaixo, a redução dos efeitos não recorrentes no EBITDA. A gente, nos 9 meses do ano passado, a gente tinha quase 300 milhões de efeitos não recorrentes, que caíram para 59, principalmente devido a leis liminares que caíram já nesse momento de segunda onda e fim de segunda onda que a gente está vivendo. Estou passando para a página 6, então vamos falar um pouquinho do Primo, né? Acho que o grande destaque aqui é a receita de 9 meses passando o ano anterior, com um crescimento na medicina da receita dos 9 meses de 38%. Na hora que a gente olha em cima à esquerda aqui as receitas líquidas ajustadas, né? E por que a gente fala muito do ajustado? Porque um ano atrás a gente estava falando do ajustado. A gente estava falando num momento de muitos descontos. Se a gente estivesse falando o tempo todo reportado aqui, esses saltos seriam ainda maiores. Mas uma questão de transparência, e que a gente confia muito nos ajustes que a gente fez ano passado, a gente acha que eles foram corretos. A gente prefere manter a mesma métrica, a mesma discussão em cima da evolução dos resultados, né? Então, o que a gente mostra nesse verde aqui é uma evolução muito forte no número de alunos da medicina, né, tanto na receita em cima como na base embaixo, né, números na casa de 30% sempre. E em cima o cinzinha, né, é o IBMEC, que veio entrar na unidade premium trazendo muito valor, e com uma representatividade bastante importante aqui e praticamente não impactado pela pandemia, como vocês podem ver. À direita em cima, né, a gente tem, mesmo que eu já mencionei anteriormente, né, o terceiro tri com 48% de margem, chegando perto dos 50% do ano passado. Mas acho que muito mais importante que isso, a gente só divulgou ano passado o EBITDA por unidade de negócio fechado. Então, na unidade prima, nós fechamos em 310 milhões de reais de EBITDA no ano passado. Nos primeiros 9 meses do ano, a unidade prima já entregou 304 milhões de reais de EBITDA. E embaixo aqui, no colorido, né, o verde é o IDOMED, a nossa medicina, chegando nos 6,4 mil alunos, como eu mencionei. O ticket médio subindo 12%, o ticket médio ajustado subindo 6%. Do lado do IBMEC, quase 5 mil alunos aí, com um ticket médio estável em 2,7 mil reais. Taxa de renovação de 96%, uma alta de mais de um ponto percentual versus o mesmo período do ano passado, com expectativa aqui de até 450 novas vagas aí nesse processo de aprovação, e o crescimento do ticket médio superando a expectativa que a gente tinha. Mudando aqui para o ensino digital, na página 7, o que nós temos? 1 milhão de alunos chegando, graças à integração aqui daqui a concurso, e 1 bilhão de receita, superando toda a receita do ano passado. A gente tem nesse verde mais escuro embaixo aqui a evolução da graduação, do EAD, da graduação tradicional, então segue num crescimento muito forte. Se você considerar em termos percentuais é um pouco menor, mas em termos absolutos é maior do que a gente vinha nos anos anteriores, né? Então é uma evolução muito, muito importante aqui, de 377 para 608, para 826.
À direita aqui no quadro, mesmo fenômeno, né? Então, o EBITDA total do ano passado, R$ 440 milhões, a gente chegando em 420 nos primeiros 9 meses, mostrando aqui muita solidez no crescimento, não só no negócio. Embaixo à esquerda, né, a base de alunos crescendo, e aí esse salto no azul, que é a base da Q Concurso entrando, dos alunos, dos assinantes, né, os que pagam o Q Concurso, não todos os usuários, somente os que pagam, chegando praticamente a 1 milhão de alunos. Número de polos, vocês conhecem a trajetória de crescimento, a gente está chegando quase a 3 vezes o que a gente tinha no terceiro trimestre de 2019, o que faz com que a base seja muito jovem ainda, então tem muita maturação para vir aqui. À direita, embaixo, na direita, a gente tem a renovação subindo versus o ano anterior, e uma coisa de muito orgulho aqui, a melhoria no NPS segue muito forte, um resultado muito bom, tanto aqui quanto no presencial, uma influência grande da nossa transformação digital, da nossa revolução com o método Aura, a forma que a gente tem de ensinar, e aí usando tecnologia para levar ensino de qualidade antes restrito à elite para a massa. Tá? O ticket, como eu falei, muito em linha, o resto eu já mencionei e continuamos aqui com a expectativa de 2022 chegar a 2.500 polos. Fazendo um breve parênteses aqui na Q Concurso, a gente segue crescendo fortemente. Eu acho que a gente acertou muito nessa aquisição, não só pelo negócio em si, esse crescimento 25% ano contra ano mostra isso, né? A gente não divulga os resultados detalhados aqui, mas é uma geração de caixa forte, é um crescimento de receita forte. À direita aqui, motivo de muito orgulho nosso, a gente está numa lista que tem Mercado Livre, Americanas, Magalu, Amazon, etc. Né? Então, só a única empresa de educação que configura na lista dos 10 maiores e-commerce do Brasil é a Q Concurso, né? O primeiro lugar em educação. Mas acho que mais que isso, né? Uma coisa que cada vez mais vocês vão ver, eu acho que a gente trouxe para a nossa família aqui um grupo de pessoas fantástico que tem uma cabeça de inclusão no ensino, tem uma cabeça de expandir para pessoas que têm mais dificuldades de acesso à educação, e tem uma cabeça absolutamente digital, com a cabeça no mundo em que o engajamento é um forte redutor de CAC, mas também é uma amostra da qualidade, é uma amostra do relacionamento que você tem, e acho que isso estamos todos nós aprendendo muito com eles, está sendo uma experiência muito boa para o grupo como um todo, não é somente uma questão financeira dentro do que é concurso. Estou passando para a página 9, falando sobre o presencial, e aí é interessante que quando você olha o conjunto dos números versus o crescimento que eu acabei de mostrar no premium e no digital, são números que não apresentam o crescimento. Né? Por outro lado, acho que as melhores notícias da apresentação todas estão aqui. Na hora que a gente olha uma receita que cai 6% versus o terceiro trimestre de 19, o 13 versus os primeiros 9 meses de 19, um EBITDA que tem ainda não está igual aos outros, né, batendo 2020, mas a gente tem aqui uma clareza, né, nessa retomada, né, um primeiro trimestre, como eu falei, de captação ruim, captação fraca versus o ano anterior, afetando menos os trimestres seguintes, né? Então você nota que à esquerda, aqui na hora que a gente fala de receita, né, trimestre contra trimestre, a queda é menor. Na hora que a gente olha os 9 meses, tivemos um impacto no primeiro trimestre forte dessa não captação. A base de alunos, então, versus o terceiro trimestre de 2019, ela anda de lado, sobe um pouquinho. É óbvio que isso aqui não é laranja com laranja, né? A gente tem uma aquisição no meio desse processo aqui. Então, quando você olha laranja com laranja, é uma queda versus 2019, mas não é uma queda acentuada. Mas muito importante, nesse meio aqui, o ticket médio de graduação. A gente olha, muitas pessoas perguntavam isso para a gente, quando acabaram os descontos obrigatórios, será que vocês vão conseguir manter os alunos? Os descontos obrigatórios acabaram, a gente não só conseguiu retomar os preços originais, como ainda ir além deles em termos de aumento. Tivemos aumentos na maior parte dos cursos no presencial acima da inflação, para repor o que a gente teve de perda em anos anteriores, e uma taxa de renovação de 83%, que é quase um ponto percentual versus o que a gente tinha no ano anterior,
ressaltando, né? Aqui, então, no presencial, no ano anterior, tinha o programa Estácio com Você, trabalhando desconto, entendendo quem tinha perdido o que na pandemia, perdoando dívida, perdoando bolsa, e não é a situação que a gente tem hoje. Tá? A nossa gestão dos cursos durante a pandemia no presencial é benchmark, as pessoas usam isso como referência, inclusive os alunos falam isso para a gente, alunos de instituição bastante mais caras que a gente, inclusive, mas a retomada tem sido também muito elogiada e está funcionando muito bem. A gente retomou com 15% dos alunos em fevereiro, eu mesmo voltei a dar aula em fevereiro presencialmente. Agora, no segundo semestre, a gente já está com mais da metade dos alunos de volta em sala de aula, com um clima muito positivo, a partir de semana que vem, entrando no período de provas e já escolhendo as matérias para o semestre que vem, um clima muito, muito positivo. Tá? O NPS, então, reflete isso, né, subindo 19 pontos percentuais ano contra ano. Cursos de saúde aumentando a representatividade. E uma coisa que a gente falava pouco, né, e cada vez mais a gente vai falar, acho que tem uma coisa muito importante que há um ano atrás a gente introduziu, nós fizemos a reformulação do semipresencial forte. Então, os números que você vê aqui à esquerda, esse 19, esse 21, eles são parecidos, mas são cursos muito diferentes. A gente tinha um semipresencial gerenciado pelo EAD, uma coisa que tinha quase que, entre aspas, de favor, o aluno estava ali dentro do campus, e a gente inverteu essa lógica no passado para passar a ser gerenciado pelo presencial, com o coordenador de curso, com uma experiência muito mais rica. Estamos conseguindo uma evolução muito boa aqui, e como uma alternativa, né, o que a gente tinha para oferecer originalmente para aquele que não tinha condição, ou que tinha perdido seu FIES, ou perdido seu emprego, não tinha condição de pagar os 700, 681 reais aqui do presencial, era ele migrar direto para o EAD. A gente criando uma iniciativa intermediária, uma oferta intermediária, tem se provado de muito sucesso, não só para você ter uma alternativa para esse que não consegue mais pagar, como para muitos do EAD fazer um trade-up, ter uma escolha diferente, ter um quê de presencialidade dentro de uma unidade, e isso tem funcionado muito bem. Na página 10 aqui, eu acho que essa página ela é bastante importante, ela fala dos momentos que a gente vive. Eu acho que a maior parte de vocês acompanhou a gente nesses momentos, a gente foi sempre comunicando com muita transparência o que estava acontecendo. Eu acho que para ilustrar isso aqui é uma curva trágica, né? O número de óbitos no Brasil pelo Covid. A gente veio aqui de março de 20, né, no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira, houve a suspensão generalizada no Brasil de aulas presenciais. Quando tinha uma percepção de fim em novembro do ano passado, a gente tinha essa intenção de matrícula para janeiro de 75%. Eu comentei muito isso, a gente saiu de férias animado com o que estava por vir. E o que aconteceu é que quando a gente voltou de férias, entrou a segunda onda e a gente detectou isso muito rapidamente, conseguimos ter uma reação muito forte, o que foi muito positivo, apesar da captação fraca no primeiro semestre, mas a intenção de retornar presencialmente para frente, ela despencou, assim como a intenção de matrícula. O que a gente vê agora aqui à direita do quadro, né? O número de óbitos despencando, com 80% da população vacinada, um receio de retornar presencialmente já muito menor e uma intenção de matrícula muito forte. Nesse quadro em cima aqui, a gente colocou algumas referências internacionais. Acho que quem é brasileiro está muito acostumado com isso, quem está de fora talvez seja um pouco surpreendente o número, para colocar a gente na perspectiva correta, né? Isso aqui é um número divulgado diariamente pelo Maurício Garcia, que é um cientista de dados da Solvotec, um cara que a gente tem o maior carinho e respeito aqui, e isso mostra que a gente está em linha com a Alemanha e outros países aqui da Europa, em termos de óbitos por milhão de habitantes na última semana, e melhores que alguns outros países que, acho que, de uma forma geral, gerenciaram esse processo melhor do que a gente ao longo da pandemia. Bom, vou passar aqui para o Rayama para falar um pouco sobre os nossos números de receita e de resultado. Obrigado, Parente. Bom dia a todos. Bem, mostrando um pouco aqui dos números de receita, acho que o Parente já comentou mais cedo, mas é importante lembrar, né? Os nossos dois segmentos que crescem bastante
o digital e o premium chegam então nos seus 50%, né, da receita total. E essa dinâmica nos próximos anos, como são segmentos que devem continuar crescendo, de aumentar mais essa participação ao longo do tempo. E um outro ponto muito importante desse resultado, de novo, né, mostrando aqui no quadro do meio, a queda dos impactos que a gente chamou de não recorrentes, né, que foram aqueles descontos obrigatórios por leis ou liminares, que caiu de quase 70 milhões no trimestre passado, do ano passado, para 9 milhões nesse trimestre, de tal forma que, se a gente fosse desconsiderar isso aqui, a nossa receita reportada teria crescido 12, mas como você sempre falou que aquilo era momentâneo, o nossa receita ajustada cresceu 6. Do quadro à direita, embaixo, esse aqui ele mostra um pouco por que desde o início desse ano nós paramos de mostrar na nossa bridge aqui de receita as variações de fiéis, né? Como podem ver, fiéis no trimestre representando só 6% da receita global, e a tendência é ficar patamar baixos mesmo daqui para frente. No slide seguinte, no slide 12, a gente fala um pouco mais dos custos. E aqui eu gostaria de ressaltar 2 itens principais que estão no quadro abaixo. Primeiro, o nível de PDD e descontos caindo em relação ao ano passado. No ano passado chegou a ser 11,4%, nesse ano está em 10,7%. E a despeito, né, do nosso índice de renovação ter melhorado. Por que isso é importante? Porque no final do dia mostra que não precisamos dar mais descontos, né, em dívidas ou coisa parecida para estar renovando os nossos alunos com índices até melhores. Então, isso não só pela queda, que mostra que a arrecadação está bem, mas também pela qualidade em si desse resultado. No quadro embaixo do meio, basicamente a gente está mostrando aqui que o custo como percentual da receita está caindo, né, de 69% para 67%, né, em termos absolutos crescendo 9%, que está em linha com a inflação acumulada. E aqui eu gostaria de destacar basicamente uma linha que é referente à publicidade VIM, né, que nesse trimestre cresceu mais, né, cresceu quase 25% em relação ao trimestre do ano anterior, basicamente por 2 linhas. Primeiro, que a publicidade ficou em linha, né, ficou literalmente em linha com o ano anterior em termos absolutos. Mas na parte de despesas com marketing, uma está relacionada à comissão de vendas, que é uma forma que no ano passado foi quase que toda a despesa no quarto trimestre, agora está caindo mais no terceiro tri. Foi uma mudança um pouco da forma como estava contabilizando essa despesa. E o outro é relacionado a call center, que aqui tem dois fatores. O primeiro, que a gente tem mais alunos hoje, né, e continua crescendo. Então, obviamente, essa linha no tempo tende a crescer. Mas o outro é relacionado a uma mudança que nós fizemos, que antes tinha uma parte que era primarizada, e agora terceirizou dentro dessa linha de call center. Olhando, então, custo e receita, que está no slide 13, qual é o impacto em EBITDA? O nosso EBITDA, nesse trimestre, então, o ajustado, consolidado, ficou em linha, mas com uma qualidade melhor. O nosso nível de não recorrente, que foi quase 70 milhões no ano anterior, nesse trimestre caiu para 35. E chama mais atenção, no gráfico superior à direita, quando vocês olham o reportado do ano anterior para esse, crescendo 31, né, e o nível de não recorrente, quando a gente faz os ajustes todos, caindo de 300 para 60. Né? Tudo isso levando a nossa margem EBITDA crescendo do primeiro semestre para o terceiro. Tá? E na direita, abaixo, mostrando aquilo que já foi levantado, que já foi dito, né, que o percentual hoje, dentro do nosso EBITDA
total, o premium digital alcançando quase 70%. Mas só não diz que em 22 a tendência é continuar crescendo esses patamares, tanto de ROL quanto de EBITDA, que a gente acredita que em vindo a captação mais normalizada já agora no presencial, no primeiro semestre, obviamente, você tem um impacto muito grande, positivo, tanto de receita quanto EBITDA do segmento presencial. Mas eu queria falar um pouco mais, né, por que a gente entende que esse resultado foi muito bom no terceiro trimestre, que é o slide 14. Nesse slide, o que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando o EBITDA ex-aquisições. E por que ex-aquisições? Lembrando que a Aditalia nós passamos a consolidar em maio do ano passado e Atenas a partir de agosto, e agora, mais recentemente, que é concurso a partir de julho. Então, se a gente fosse fazer uma evolução do EBITDA trimestre a trimestre, como está mostrado aqui, incluindo aquisições, a comparação não seria justa e não mostraria de fato, né, a evolução do nosso negócio. E qual a evolução é essa? Como vocês podem ver, na barra à esquerda, o nosso EBITDA no primeiro trimestre de 20 foi de 351 milhões. E nesse primeiro trimestre de 21 foi de 242 milhões. E por que a queda? A queda é basicamente pela captação, né, que já foi dito no semestre passado. A nossa captação teve uma queda grande, né, basicamente no presencial. E num cenário normal de anos anteriores, o que dá de se esperar? Que o resultado de uma captação fraca do primeiro semestre, a gente jamais conseguiria recuperar no segundo. E por quê? Porque no segundo semestre, geralmente, sazonalmente, é bem mais fraco em termos de captação do que o primeiro. Mas esse gráfico aqui mostra o que aconteceu de fato. Então, no primeiro TRI, de fato, o nosso EBITDA foi mais baixo. No segundo, já estava até um pouco superior do que foi o trimestre do ano anterior, e o trimestre, lembrando, o ajustado. E no terceiro, nós ficamos em números reportados acima, 7%, né, e no ajustados em linha. E por que esse número é importante? Porque isso mostra, né, que o nosso negócio de fato ele está mudando, né, pelo fato do premium e do digital continuar crescendo em si, que faz com que os resultados já não sejam mais como era no passado, né, que a gente dependia exclusivamente, né, de uma ótima captação no primeiro semestre, né, de uma captação presencial. Mas o outro ponto que é importante ressaltar, que foi o que o Parente mencionou no slide do presencial, é tudo que nós já vimos fazendo e continuamos fazendo de otimização de custos. Então, nesse ano, nós devolvemos já algumas unidades do presencial para otimizar da linha de custos. Importante mencionar que essas devoluções foram mais de otimização de camping, né, aglutinando camping de tal forma que a hall em si não sofreu, é mais na linha de custos de fato. E o outro na linha da receita do presencial, que foi esse ticket, né, que foi mencionado, que cresceu. Né, após 18 meses de estabilidade no ano contra ano, nesse semestre os tickets estão subindo no presencial. Então, quando você combina a alta do ticket com melhoria de custo, né, foi aquela margem que ajudou, né, no final do dia também, com que, apesar da captação mais fraca, nós chegarmos no terceiro trimestre com o número em linha com o que foi o ano anterior, que dá um alento bom, né, para o quarto trimestre, em termos de resultado, assim como não só o reportado, mas também o ajustado. Né? Lembrando que o ajustado aqui, a gente espera que o patamar siga em linha com o que foi agora nesse trimestre em termos total e bem abaixo do que foi o ano anterior. Passando para o slide seguinte, né, agora entrando um pouco mais no lucro. Né, o lucro reportado crescendo 16%, mas eu não queria ressaltar isso aqui, não. Eu queria ressaltar mais o que tem impactado o lucro nesses últimos 9 meses e que tipo de ajuste nós estamos colocando aqui em relação ao que deveria ser analisado. Então, vamos olhar um pouco bom, primeiro resultado financeiro, que está na ponte aqui, né, entre o lucro reportado do ano anterior para esse. Obviamente, pós-aquisição de Aditalia, nós passamos a ter dívida, por isso o resultado financeiro impacta.
Mas o principal delta aqui está na depreciação e amortização. E quais linhas impactam? A primeira linha que está nessa tabela são os arrendamentos, né, que são basicamente aluguéis. Né? Com a Ditali e com a Atenas, obviamente, vieram mais aluguéis, logo essa linha tem mais despesas, apesar do que havia comentado da devolução das unidades que nós fizemos. A segunda linha são benfeitorias que nós fazemos ao longo dos anos, nós fizemos ao longo dos anos nos imóveis alugados, e como nós estamos devolvemos alguns desses imóveis, o que ocorre? Imagina que nós fizemos uma pintura, né, no imóvel de terceiro. Uma pintura, geralmente, provavelmente, falando assim, grosso modo, estaria depreciando ao longo, sei lá, de 10 anos, 15 anos uma pintura, até ter que pintar de novo. Mas quando nós passamos a falar, não vou mais manter esse imóvel ad eterno, vou devolver em 2, 3, 4, 5 anos, o que ocorre, a depreciação desse investimento que nós fizemos, ele passa a ser conforme o contrato. Então, ao invés de depreciar em 10, 15 anos, eu passo a depreciar em 2, 3. Né? E nesse semestre foi exatamente o que ocorreu. Por isso que a gente tem um ajuste de 21 milhões relacionados a isso. A terceira linha, nós fizemos várias aquisições nos últimos 2 anos. Né? Unitoledo, ano passado a Adstalen e Atenas, e agora aqui é concurso. E algumas dessas aquisições tiveram ágio, e que está sendo depreciado neste exato momento, e que será depreciado pelos próximos 4 a 5 anos. Então, é um evento totalmente não caixa, né, que o caixa já foi desembolsado no passado, mas que em termos de lucro, isso tem uma representatividade em termos de impacto. As demais linhas é fruto dos investimentos que nós estamos fazendo, né, nos últimos anos para melhorar, seja as unidades em si, seja parte toda de TI e transformação digital, que agora estamos começando a depreciar. O último ajuste é basicamente relacionado ao que nós já fizemos no EBITDA e de que forma impacta o lucro líquido. No slide seguinte, entrando agora no fluxo de caixa, o fluxo de caixa ajustado, ele está em linha com o ano anterior. Aí vocês vão dizer, mas o fluxo de caixa que está no resultado reportado caiu de 1 bilhão para 700 milhões, 682 milhões, que é o que está na tabela, primeira linha. Primeiro, acho que tem que lembrar, né, que pelo IFRS eu sou obrigado a considerar despesa de juros, de dívida, como operacional, e ano passado eu quase não tive dívida, esse ano tenho dívida e eu não considero operacional esse tipo de despesa. Né? Isso aqui é estrutura de capital, não tem nada a ver com a saúde operacional do nosso negócio. Por isso que tem aqui uma linha aqui retirando essas despesas para comparar banana com banana. A segunda linha que chama atenção, que é a penúltima, né, que foi um atraso no recebimento de fiéis. Né? Em dezembro de 2019, éramos para ter recebido 136 milhões de reembolso de fiéis, e por conta de um problema que nós tivemos com o sistema lá na época com o MEC, acabou que escorregou para início de janeiro de 2020. Então, ajustando a competência, seria 136 menor, né, o fluxo em 20. E o segundo, a MP936, de fato, ajudou muito, né, as companhias a postergarem pagamentos, né, que ocorreriam ao longo do ano, para jogar quase tudo para o último trimestre do ano, para o quarto tri. Né? E esse ano o impacto foi muito pequeno. Então, para comparar também banana com banana, né, a gente está fazendo esse ajuste aqui de 68 milhões, de tal forma que o fluxo de caixa, de fato, foi em linha. Mas onde nós estamos investindo esse dinheiro, né, que é o CAPEX, né, que é o gráfico da direita. Mantemos, né, o nosso guidance, que 40% aproximadamente será gasto com transformação digital e TI, né, e assim tem mantido. Esse crescimento, né, dos 9 meses, nós já víamos falando já há algum tempo, né, que o investimento desse ano vai ser um pouco superior do que foi do ano anterior, lembrando que ano passado nós gastamos 450 milhões, né? E que esse investimento que nós fizemos em transformação digital e TI, né, já está mostrando os resultados, como o Parente mencionou,
nos slides anteriores, que foram a melhora do nosso NPS, retenção, engajamento dos alunos, né? E a gente entende que pós-período de pandemia vai ser mais ainda importante continuar investindo nessa frente. No slide 17, a gente fala um pouco da nossa disciplina, né, de capital e da nossa situação financeira confortável, né? Primeiro, estamos com uma posição de caixa de quase 2 bilhões de reais, né, com essa primeira linha aí, e um patamar de endividamento baixo, né, com 1,4 vezes dívida líquida por EBITDA, e com perfil credor muito bom. A nossa dívida é basicamente com bancos de primeira linha, o que nos dá um conforto para navegar qualquer cenário adverso que possa ocorrer no futuro. Mas mais do que falar da nossa situação atual, é falar um pouco de onde nós alocamos o capital no passado, né? Em 18, como vocês podem ver, tem uma barra muito grande aqui, tanto em dividendos quanto em recompra de ações. Foi o ano que nós recebemos aquele diferimento, né, do FIES de 2015. Como naquela ocasião não tinha tanto M&A, né, que a gente entendia que fazia sentido fazer, então distribuímos quase todo o fluxo de caixa naquele momento. Conforme a partir de 19 vimos já várias oportunidades interessantes, reduzimos o patamar dos dividendos e alocamos, né, em M&A, basicamente no Toledo, Adstal em Atenas e agora aqui concurso. Mas em que múltiplos, né? O múltiplos pós-sinergias, e aqui a gente pode afirmar, né, que esses múltiplos serão esses. E por quê? Porque a integração, ela praticamente já acabou, né? A integração mais crítica, que é de processos e sistemas, já foi. Então, agora basicamente fazer mais do mesmo para atingir a sinergia total. E quando você fala de múltiplos de 4 a 6 vezes e meia após aquisições e compara com o nosso múltiplo atual, olhando o nosso EV/EBITDA dos últimos 12 meses, visão ex-IFRS, de 8,6, isso mostra que nossas aquisições, mesmo no valor mais deprimido que a gente imagina que está vivendo agora, por conta da pandemia, ainda assim geraram muito valor. Então, quando você combina a nossa disciplina com a nossa situação atual, o plano futuro é um plano nosso e é flexível, né? A gente pode estar desde amortizando essa dívida no tempo, essa dívida bruta, podemos estar pagando mais dividendos ou não, podemos eventualmente querer fazer um programa de recompra de ações, como fizemos em 18, ou em vendo operações de M&A interessantes, está alocando, né? Porque a gente tem essa flexibilidade atual a despeito, né, dessa oscilação que nós vivemos agora em juros. Então, estamos numa situação muito confortável para qualquer cenário. Com isso, eu volto a palavra para o Eduardo Parente. Obrigado. Obrigado, Ray. Vamos lá, gente. A gente fez um grande resumo aqui dos principais pontos, né? Lembrando, digital e premium continuando no crescimento forte, o presencial mostrando a recuperação e como acho que o Ryan mostrou muito bem aí, a gente numa situação de financeira que mostra que se pagou essa disciplina toda que a gente teve ao longo dos anos, né? Então, só para ilustrar isso, né, o crescimento aqui do digital, né, a gente chegou em 2.000 polos, passamos de 1 bilhão de receitas, passamos de 1 bilhão de alunos, a receita cresceu 2 vezes nos últimos 2 anos, né? A captação que a gente diluiu agora em 4 trimestres ao invés de 2 semestres, né, no digital tem se mostrado muito efetivo, né, e nos ajudando inclusive a segurar ticket. Teve um crescimento de 18% ano contra ano aqui. O Premium um crescimento muito forte, com a receita de 640 milhões, superando o ano passado. A gente chegou a 6,4 mil alunos, também praticamente dobramos a receita nos últimos 2 anos na medicina. E esses 2 negócios já são aqui metade da receita e 70% do EBITDA, né, o que dá muito mais a cara de um negócio consolidado em crescimento, com um crescimento forte. E como o Rayama falou, né, a hora que vocês estão enxergando o nosso ano, com a captação que
reconhecidamente por nós, pelo mercado, foi muito ruim, né? A gente tem um potencial de upside no primeiro semestre, né? Temos um potencial de upside muito, muito interessante para o primeiro semestre do ano que vem, na hora que você recupera aquele vazio deixado pela captação e esses dois negócios continuam crescendo. Os investimentos em transformação digital e TI avançando muito, melhorando substancialmente o NPS, engajamento do aluno, tanto o NPS do digital como do presencial. Lembrando que o presencial, né, só um pouco mais da metade dos alunos estão de volta à sala de aula, então mesmo assim os dois NPS crescendo muito forte, que é ótimo. A gente segue otimizando Camp, né, e aí lembrando, né, que a gente fez os nossos greenfields, mas foram poucos. Então, as nossas otimizações aqui, né, a gente tem quase 3 mil alunos por campo. Né, nossas otimizações aqui, elas são na margem, não tem grandes transformações, mas tem trazido resultado muito forte. Né, então, tanto o lado do crescimento do ticket, a margem do presencial de 10%, a margem do presencial voltando para 24%, é outro sinal muito positivo. E essa captação de 12% versus 20,2%, que foi o melhor do mercado, mostrando essa volta aqui. Né. Na hora que a gente vê o EBITDA do terceiro TRI, que é estável versus o ano anterior, apesar dessa captação do primeiro trimestre ruim também, é uma notícia muito boa, com 80% de redução nos efeitos não recorrentes. Eu acho que a gente vê pela primeira vez PDD e descontos caindo, né, pelo menos nos últimos 3 anos, era um número que vinha subindo, a gente sempre falou para vocês, vai chegar nos low single digits, e chegou, e agora a gente tem uma queda versus o mesmo período do ano passado. E como o Rai mostrou aqui anteriormente, né, esse 1,4 de dívida líquida EBITDA gerando caixa, tendo caixa e tendo feito negócios bons, que o pior dessa integração toda já passou, deixa a gente numa posição bastante confortável em termos de opções. Vou passar aqui então para a última página, que é a página 19. Na hora que a gente olha premium digital, perspectiva para frente, né? No premium digital, vamos passar de 50% da ROA ano que vem. Provavelmente a nossa expectativa é que não seja 70% do EBITDA, que a gente tem uma expectativa de uma evolução no EBITDA do presencial. Então, o crescimento daria uma participação maior no ano que vem. Em termos de aluno de medicina, de 7,1 a 7.500, 2.500 polos no ano que vem. Uma expansão no segmento Vida Toda, com a integração daqui, trazendo cursos de nova duração para o nosso portfólio, que é uma coisa que a gente tem muito, mas a gente acha que é um potencial muito grande da gente expandir. Do lado do presencial, a intenção de matrícula, como eu mostrei, aumentou. Então, estamos com a expectativa do ano que vem de retomar patamares pré-pandemia. Expectativa de todos os alunos voltarem a atividades presenciais em 2022.1. O Aura, que foi 60% mais ou menos desse ano dos alunos, vamos chegar a 80% no ano que vem. E a volta de receita e EBITDA também em 2022. O ecossistema digital ganhando mais força, então a gente já tem um impacto nisso, mas é uma coisa que e tem sido para mim não só um aprendizado, como uma forma de pensar muito diferente no negócio, né? Se vocês perguntassem para a gente onde a gente já está hoje, há 3 anos atrás, a gente descrevesse hoje, e achar que éramos grandes visionários, né? Mas a gente ganhou o conforto de evoluir na margem, de testar coisas, né? Então acho que a necessidade de grandes visões espetaculares, acho que elas caíram na medida que você vai testando, funciona, faz, não funciona, pergunta. Então, o que a gente tem conseguido aqui, né? Assim, de vez em quando eu levo alguém para assistir a aula que eu dou aqui, no fim da aula você já subiu a chamada, você já mexeu na nota do aluno, você já se comunicou com a turma, você está tendo uma jornada completamente. Os alunos ontem, eu dei aula ontem à noite, o pessoal estava já escolhendo matéria para o semestre que vem dentro do app deles, né? Isso tudo tem uma influência grande no NPS, assim como ajuda muito a qualidade do ensino, na hora que você consegue criar oportunidades diferentes do aluno estar se preparando para uma sala de aula, ou oportunidade diferente do aluno estar absorvendo conteúdo e aprendendo para o EAD, isso é absolutamente fantástico, a gente tem feito isso, tá? O último ponto aqui desse bullet, né, desse capítulo, né, a gente está evoluindo muito no sentido de usar a inteligência artificial para entender o comportamento e desempenho dos alunos. Já fizemos no semestre passado uma prova completamente digital, sem professor nenhum colocar a mão dela, inclusive no presencial. Vamos fazer agora
Isso foi para todos os alunos do semestre passado. Agora a gente vai fazer um grande piloto para uma prova final digital, onde a gente vai conseguir entender exatamente que aluno é que aluno, quem aprendeu o quê, quem ensinou o quê, qual pedaço da matéria está claro, quais perguntas do banco de questão funcionam, quais que não funcionam, quais que medem aprendizado, quais que não medem. Então, isso aqui é uma nova etapa que vai ajudar a gente a dar um passo a mais à frente da concorrência em toda a questão digital, tanto do EAD como a participação do digital na jornada do aluno presencial. E, por último, a gente entende que o cenário é extremamente favorável para a operação de M&A, mas com essa taxa de juros a gente vai ser ainda mais cauteloso do que a gente vem sendo, né? Então, temos uma dívida sob controle, temos que ter muita disciplina na alocação de capital e um foco na melhoria contínua da conversão do caixa. Pessoal, era isso que a gente tinha. De novo, né? Acho que foi um trimestre duro, num ambiente duro, mas que mostra claramente que os nossos esforços todos que fizemos ao longo dessa terceira crise, né, se pagaram. A gente está muito mais robusto, acreditando muito no presencial. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas aqui dentro da Edux. Olha, a pandemia não mostrou para a gente que o EAD funciona, isso a gente já sabia. A pandemia mostrou para a gente que o presencial é essencial e que está todo mundo doido para voltar a ter contato, para se inspirar. Obviamente não vai ser da mesma forma que era antes. Acho que tem vários ajustes que vão permitir a gente ser ainda mais eficiente, né, em termos de uso de tecnologia, em termos de aulas digitais, em termos do professor estar contribuindo, não só dentro de sala de aula, mas no aspecto muito mais amplo da função dele como educador. O próprio conteúdo digital dentro do presencial melhorou enorme de qualidade, melhorou muito a aceitação, né, e a satisfação que os alunos têm com esse pedaço da jornada deles, que acho que o INPS reflete isso muito claramente. Então, de novo, resultado de trabalho duro, não é simples, mas estamos convictos de que passamos bem por essa crise, fizemos o correto, cuidamos bem do dinheiro de vocês, daqueles que apostaram na gente. A gente agradece muito a confiança e é isso, gente. Queria agradecer de novo a atenção e a confiança e passar aqui para as nossas perguntas. Muito obrigado, Eduardo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila pressionando o mesmo botão. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Samuel Alves. Samuel, o seu microfone está liberado. Pode iniciar a pergunta quando quiser. Bom dia a todos. Bom dia, Parente. Bom dia, Yama. Obrigado. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é com relação à estrutura do presencial. A gente notou essa pequena redução, né, dos campos operando exclusivamente no presencial, que o Yama até comentou. A pergunta é se vocês veem espaço hoje para algum ajuste pontual da estrutura do presencial, ou tendo em vista essa retomada do segmento, isso não se faz mais necessário. Essa é a primeira. E a segunda, sobre depreciação, que o Yama estava comentando na apresentação, a questão da amortização do ágio, das benfeitorias, os leasings operacionais. Vocês imaginam que o número de 2022 ou o nível recorrente para frente, ele talvez seja alguma coisa no meio do caminho entre o que estava no início do ano e esse patamar de agora? Só para entender se a gente teve aí no terceiro trimestre um fator que foi anormalmente mais alto mesmo pelas essas questões das benfeitorias. Obrigado. Muito obrigado, Samuel. Vou passar aqui para o Adriano e para o Rayama para responder as suas perguntas. Adriano. Samuel, bom dia. Com relação à configuração das nossas unidades no Brasil, a gente identifica alguma oportunidade ainda de otimização nas nossas unidades, mas ela é muito marginal. O que nós temos, como o Rayama falou anteriormente, sim, uma melhoria na configuração atual das nossas unidades. Então, com devoluções parciais de algumas áreas, quando a gente começa a ter uma migração maior para um modelo de ensino mais híbrido,
que a gente está vendo aqui como sendo implementado. Lembrando que o semipresencial ele entra justamente para atender cursos de menor complexidade operacional, né? Cursos que historicamente eram cursos que tinham um ticket médio menor e, consequentemente, uma margem menor também. Esses cursos passam a ser oferecidos através da modalidade semipresencial e aí nós temos um consumo, né, de sala de aula menor nas nossas unidades. Isso faz com que a gente reconfigure o nosso campus. Então, a gente deve ter, ao longo do próximo ano ainda, ajustes às nossas unidades no Brasil todo, mas é justamente visando essa otimização dos espaços, né, numa redução da operação. Essa está sendo a nossa principal estratégia para esse ano, para esse próximo ano. Obrigado, Samuel. Em relação à depreciação, terceiro TRI, eu vou dizer que é basicamente na linha das benfeitorias, que pode ter tido um patamar mais alto, né, pela quantidade de imóveis que acabou acelerando um pouco mais a depreciação nesse sentido. Se for pensar para 2022, o que deveria ficar ainda por algum tempo? Né? Primeiro o ágio, né, que o ágio já é a depreciação que começou com a Adstale, depois a Atenas, né, vai ter um pouquinho agora de concurso, pelos próximos 4, quase 5 anos, tá, de amortização desse ágio. Então, esse patamar aí do ágio, até ele ser totalmente amortizado, é o que vai ter. Das benfeitorias especificamente, esse número eu vou dever certinho o valor, certamente não é o que a gente pôs aqui de 21 milhões por trimestre, muito abaixo disso, bem abaixo, e provavelmente só até 22, tá? Que quando a gente espera terminar essas otimizações que a gente está olhando, início de 23, algum ponto em 23, mas não é para ficar não só nesse patamar, mas também não no prazo mais longo. Tá? Em relação ao arrendamento, né, que é a amortização, né, dos arrendamentos, esse aqui eles vão ter os dois sinais, né? Porque primeiro, obviamente, ele cresceu após a aquisição de Adstale em Atenas, que vieram obviamente, com mais imóveis. Mas, por outro lado, dadas essas otimizações de camp, e aí, como o Adriano mencionou bem, não necessariamente é devolução de um campo inteiro, mas às vezes parcial, faz com que esse patamar também caia. Esse aqui eu vou dever no detalhe um pouco mais como é que é a oscilação, tá? Entre positivos e negativos. A oscilação negativa já está lá, mas o que ainda pode estar contribuindo positivamente, eu vou dever para 22 essa resposta agora, tá? Obrigado, Ayama e Adriano. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos. Senhor Marcelo, quando quiser, pode liberar o seu microfone para perguntar. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas. A primeira é sobre o semipresencial. É um segmento que está ganhando relevância, mas ele ainda é o menor, né, se comparar com o EAD tradicional e o presencial tradicional. Vocês acham que isso vai crescer bastante? Qual a dimensão que isso deve ter? Vocês imaginam que o potencial maior é de upselling do EAD ou de downselling do presencial tradicional? E a segunda pergunta é qual que é o impacto em margem quando você tem uma migração para o semipresencial? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou responder as duas aqui, né? Então, o semipresencial, então, está ganhando relevância, a gente acha que ele vai crescer muito, tá? Ele é uma alternativa muito interessante do ponto de vista de custos, né? Que você pega aquele que não tem os R$681, né? Mas ajuda a encher a sala, ele ali com 350, 400, né? Então, é uma forma de você ter mais gente, né? E diluição de custos fixos. A gente conseguiu acertar com o produto, então ele está vindo muito redondo, com bastante sucesso, com bastante aceitabilidade.
O impacto em margem, a gente acha que ele é bastante positivo, né? Porque, na verdade, a gente entende isso aqui como um upsell. Você não tem mais o fosso entre os 700 e os 200, né? Você tem uma coisa no meio do caminho. Historicamente, eu gosto de reforçar isso, a gente não vê a migração do presencial pagante para o EAD, a gente vê uma migração do FIES para o EAD, ou daquele que não tinha acesso, que não há migração naquele que entra, ele entra através do EAD, mas o presencial pagante é uma base que historicamente vem crescendo no mercado como um todo, né? Acho que esse momento Covid foi uma particularidade, mas a gente não vê essa coisa acontecendo, né? O que a gente vê, sim, são alguns concorrentes nossos que tinham esse produto no meio do caminho, né, e que conseguiam capturar um pedaço das pessoas que não têm os 700, mas gostariam de ter o seu network, né? E isso a gente está aproveitando com bastante sucesso. A gente acha que isso vai ser bastante representativo para frente, né, com talvez um impacto semelhante que teve quando a gente trouxe o Flex lá atrás, de ter uma aceleração forte num produto que tem um preço acima do que aquele aluno pagaria anteriormente, quando ele estava somente no EAD. Perfeito, obrigado. Obrigado, Marcelo. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Javier Martínez. Senhor Javier, quando quiser fazer a pergunta, só liberar o seu microfone. Bom dia, muito obrigado. Eduardo, na nossa opinião, vocês estão hoje em uma situação bem interessante, não? De uma parte, vocês têm 50% do revenue e 70% do EBITDA que vem de um negócio resiliente, não? Que genera cash flow e você tem visibility dessa geração no futuro, não? De outra parte, vocês esperam uma recuperação e nós concordamos de um negócio on campus começando no ano próximo. Y por último, vocês tuvieron a suerte o vocês fueron inteligentes enough para mantener un nivel de alavancaje muy bajo, ¿no? Eso es una situación muy interesante, ¿no? Que genera muchas opciones, ¿no? Entonces, yo quería entender cuál es el framework estratégico que vocês têm para as opções. Quais que são as opções e qual é o critério? Não sei, uma ajuda da parte de vocês para nos entender qual é, na sua visão, a estratégia correta going forward. Muito obrigado, Javier. Vamos lá, obrigado. Eu acho que se retratou bem, tá? Eu acho que quando as pessoas muitas vezes olham para a gente e associam a nossa instituição, né, ao passado, né, aquela coisa presencial pesada, com um altíssimo custo fixo. Eu acho que isso, de um tempo para cá, já tem muita gente enxergando bastante diferente, né? E acho que a sua avaliação tem um pedaço que é presencial, sim, mas que não é aquela coisa pesada, né? A gente fez erros no passado, mas foram erros pequenos, né? O financiamento próprio, ou a abertura de novos campi, né? Isso tudo a gente fez, mas rapidamente entendemos e saímos desse caminho, né? Isso gerou hoje, né, uma estrutura do presencial muito robusta. E acho que o grande ponto é esse, né? A gente, no primeiro trimestre, tomou uma pancada forte da não captação, tomamos um susto, né? Porque na hora que a gente tinha sempre na cabeça, né, que uma captação ruim afetaria 4 anos, né? Então, porque aquela turma não vinha, não sei o que. Então, o contrário deveria ser verdade também, né? A captação ruim não deveria afetar tanto dentro de um ano, e afetou, né? E o fato é que a gente viu que, como a evasão é muito grande no primeiro semestre, né, o primeiro trimestre acaba tendo uma pancada muito grande de alunos, né, que entram, pagam, saem, né? E isso ajuda muito os economics do primeiro trimestre, que não aconteceram nesse ano, né? Então, na hora que você olha, a gente tem 2 negócios que margem alta, crescimento alto, e tem um terceiro que eu acho que estão todos os sinais aqui, né, que já saímos do fundo do poço, né? Você
olha o que a gente tinha no primeiro trimestre, olha o que a gente tinha de margem, o que a gente tinha de preço, o que a gente tinha de retenção, o que a gente tinha de própria captação, né? Dentro desse ano, e mesmo versus o segundo semestre do ano passado, a situação que a gente encontra hoje é muito melhor, né? Então, eu acho que tem como vocês gostam de falar, né, um risco de upside, né, muito relevante para a gente no próximo semestre. O que a gente tem aqui olhando para frente, né? Eu vou pedir ajuda para o Rayama falar um pouquinho de alocação de capital, né? A gente sempre falou para vocês de 3 coisas, né? De EAD, medicina e M&A, né? EAD e medicina seguem fortes, né? A gente conseguiu, tanto na EAD como na medicina, fazer uma coisa que é a nossa cara, né? A gente está à esquerda na curva de custos em qualquer coisa que a gente faz, né? Então, na hora que a gente chega no EAD e consegue chegar num polo de 32 alunos de break-even, a gente está indo para lugares que quem tem 150, 200 alunos de break-even não consegue ir, né? Isso nos dá uma liberdade de precificação. Na hora que você olha o preço médio do EAD, ele está ali flat contra o ano anterior, né? Mas na hora que você olha o preço item a item, provavelmente ele é menor, né? Nós estamos sendo beneficiados por um mix, provavelmente não, ele é menor, nós estamos beneficiados por uma melhoria de mix na hora que você parte para o interior e consegue precificar melhor, que eu acho que pouca gente tem dentro desse mercado. Então, assim, a medicina é a mesma coisa. Então, toda a nossa estrutura ela é enxuta, mesmo entregando muitas vezes, né, e acho que na maior parte das vezes, uma qualidade superior à da nossa concorrência. O M&A aqui muda um pouquinho a cabeça, né? Eu acho que nós somos disciplinados, por isso tivemos frustrações de negócio que a gente gostaria de ter levado, não levou. Olhando para trás hoje, acho que a gente é bastante satisfeito com o grau de conservadorismo que a gente teve, especialmente nos 2 grandes que a gente perdeu. Acho que isso está se pagando, né? Nesse momento que a gente mantém as nossas flexibilidades abertas. Eu acho que no curto prazo a gente está aqui olhando ainda, né? Então, comprar qualquer coisa com cash, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso. Comprar coisas com ações, né? Aí são outros 500, né? Você pode ter uma visão um pouco diferente do que pode ir para frente, tá? Mas, de novo, há 3 anos vocês conhecem esse grupo aqui, e esse grupo há 3 anos fala para vocês. EAD, medicina e M&A, né? E é isso que tá? Acho que a quarta coisa que a gente namora sempre é essa expansão grande para cursos de pequena duração, que a gente acha que tem um potencial enorme aqui, mas ele não existe se você não tiver a plataforma correta, a tecnologia correta, né? Então, a gente vai gastar muito esforço, dinheiro, tempo, quando a gente achar a forma correta de ser extremamente competitivo nisso. E hoje a gente acha que a gente está chegando perto dessa fórmula. Rai, quer acrescentar alguma coisa aí? Eu acho, só complementando um pouco o que o Parente mencionou, primeiro que do lado orgânico, mais do que o crescimento do EAD e do Premium, né, pelo fato da gente estar com um balanço muito forte, muito sólido e gerando caixa, é o que está permitindo, mesmo no auge da crise, que foi o ano passado, continuar investindo muito, né, naquilo que entende que vai ser o futuro da educação. E essa parte toda que a gente vem falando de transformação digital, TI, junto com toda a melhoria que nós estamos fazendo de infra, né, nos nossos campi. Então, isso, o nosso plano de médio e longo prazo não foi afetado pela crise, dadas essas condições. O segundo ponto, que é relacionado mais a M&A especificamente, dado o patamar de juros, né, quando a gente olha lá a curva futura, está em 12% nominal, juros real, 5,5%, coisa parecida, e o patamar de spread de empresas que estão mais alavancadas, que estão pagando, então, quanto que a gente vai sempre fazer quanto custa, né, ficar carregando esse patamar de dívida mais alto, se formos fazer alto, e quanto leva de tempo para estar fazendo um turnaround dos ativos que estamos olhando e para o múltiplo que a gente entende que vai chegar no futuro. E ver se a conta se paga, né? Porque uma coisa é fazer o M&A quando o juros está em 2% nominal, juros real negativo, e que mesmo você pague 2%, 3% de spread, você está pagando lá 1%, 2%, 3% real no seu carrego, né, dessa dívida, e você pode esperar 3, 4, 5 anos para melhorar a sua operação.
quando você começa a carregar 20% ao ano nominal, sei lá, 15%, 12% real de dívida, você não pode esperar 3, 5 anos para apresentar resultado, né? Porque senão todo o seu econômico da aquisição ele se perde, né? Então, por isso que o Parente mencionou que a gente está muito cuidadoso nisso aqui e a gente está vendo oportunidade, né? Que é o mais importante, né? Deixa eu acrescentar mais um negócio no que o Rayama falou aqui. Na hora que eu vejo aqui o setor, né, nos 3 anos que eu estou aqui, eu vejo muitas ideias do dia, né? Então, umas visões maravilhosas de que o futuro será assim, assado, etc. E eu acho que, assim, de todas as visões maravilhosas que eu vi nesses 3 anos, eu acho que a da Áfia é de tirar o chapéu mesmo, né? Os caras viram uma coisa que acho que ninguém viu e construíram um negócio de muito valor ali. As outras mudanças todas que houve no setor, elas foram aos poucos, né? Então, o que são essas mudanças, né? É o EAD crescendo muito, é os polos expandindo, é o polo barato, é o híbrido de verdade, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente, sem falsa modéstia, gostaria de ter um crédito, né? Porque a gente nunca anunciou grandes visões, mas estamos o tempo todo experimentando e fazendo coisas diferentes, né? Se você for olhar o nosso negócio hoje, o que era 3 anos atrás, né? Nossa medicina, que virou uma medicina nacional, temos um SISU interno nosso, vestibular único, um conceito único de medicina no Brasil inteiro, que reduz muito o nosso custo operacional, né? O polo pequeno no EAD, o Ensine-me que gerou, o Aura que gerou o ensino híbrido, né? Então tem gente que fala muitos anos de ensino híbrido e não implementou ainda, né? E a gente está rodando com o ensino híbrido faz mais de 1 ano, porque a gente olhou, experimentou, por um acaso, numa aula até que eu estava dando e funcionou, e a gente aumentou o engajamento e partimos para a ferramenta digital e temos aqui no ensino, estamos o tempo todo testando coisa com o aluno e o app veio. Então, assim, vocês não viram a gente fazendo no Investor Day falando sobre transformação digital, vocês não viram a gente falando qual é o futuro híbrido, vocês viram a coisa acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem uma capacidade de execução aqui, que é a marca do nosso time, que foi muito enriquecida. E aí, nos últimos ano e meio, experimentando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, e estão funcionando. Eu acho que a gente tem um setor completamente diferente do que era 3 anos atrás, mas muito na tentativa e erro, né? E acho que isso, na hora que a gente passa a apresentação aqui, às vezes alguém fica, não, vocês não contam como é que vai ser a coisa. Não, a gente vai fazendo a coisa, e a coisa vai acontecendo. Então, muito obrigado pela sua pergunta, Via. Muito, muito bacana você abrir esse Obrigado a discurso. vocês, super claro. Parabéns. Obrigado, cara. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda. Desculpe se pronunciei seu nome errado. Senhor Maurício, quando quiser, pode começar a sua pergunta. Oi, Parente, Rayama, Adriano. Bom dia, obrigado pelo espaço. Deixa eu pegar o gancho do Javier e fazer algumas perguntas um pouco mais de tendência, de estratégia. Depois eu tenho umas perguntas um pouco mais mundanas, né? A primeira, vocês, mais uma vez, né, vocês mostraram que os cursos premium, eles seguram bem, né, o resultado, eles são bem mais estáveis. E eu vou insistir numa pergunta do trimestre anterior, se em termos estratégicos vocês pensam em de fato, ou talvez, né, ir atrás de cursos com mensalidades maiores, né, mensalidades de R$2.000, R$3.000, e aí aumentar a oferta que vocês têm desses cursos um pouco mais premium. A segunda pergunta de tendência é sobre o ensino à distância. A gente vê que, pelo menos falando com os especialistas, né, que tem uma certa tendência de que as taxas de crescimento cheguem a patamares um pouco mais normais, né, um pouco mais orgânicos, né, que a gente tem visto duplo dígitos altos, né, de crescimento em ensino à distância, e que talvez isso venha a saturar. Então, minha pergunta o que vocês estão vendo aí para o crescimento do segmento de ensino à distância mesmo, né? Se vai chegar a níveis mais comuns de crescimento. E a terceira pergunta de tendência sobre preços, né? A gente vê que os tickets ainda caem, né? Então, me parece que ainda existe uma certa competição por preço.
o que vocês acham quando que vocês acham que é o fim dessa disputa, né? E aí eu tenho só outra pergunta, duas perguntas bem mundanas aqui. A primeira é por que a despesa de pessoal de vocês tem crescido, não só em termos absolutos, mas em termos versus a receita líquida? E a outra é as despesas de marketing. Não entendi, realmente cresceu em relação à receita líquida, né? Não só em relação a 2020, mas 2019 também. Vocês falam um pouco de comissionamento de vendas. Se vocês veem que isso, se isso vai ser o normal daqui para frente, para conseguir aluno, ou se isso também tende a estabilizar. Muito obrigado. Obrigado, Cepeda. Vamos lá, cara. Eu vou pegar aqui as divertidas e deixo as de despesa para o Hayama, tá? Que é a prerrogativa que eu tenho aqui do cargo. Então, eu anotei aqui. Vamos lá. Tendências e estratégias, cursos premium seguram. Vamos atrás de cursos com mensalidade maior? Cara, a gente vai atrás de tudo, né? A coisa tem que ter pé e cabeça, né? Eu não posso tradar, como o Hayama mostrou aí, 8,6 vezes revista e pagar um negócio de 15 que vai virar 8 no futuro, né? Então, essa faixa de 4 a 6 é o que a gente busca após sinergias. Dentro do mundo presencial é mais fácil da gente identificar muito bem de onde vem esse valor, né? E acho que a introdução do online é forte. A gente tem olhado alguns cursos com mensalidade maior, sim. Acho que não nesse nível, né? E aí é uma coisa muito doida que tem gente que chama R$1.000 de premium, né? A gente chama lá no IBMEC tem 2.700, tem 4.700, aí tem um tipo de ticket que aí realmente você está entrando no mundo que a gente chama de premium aqui. E obviamente, né, a expansão do IBMEC é uma coisa que a gente está num período aqui de turnaround. A gente não falou disso, mas o NPS do IBMEC, o NPS da medicina também evoluindo muito forte, né? Estamos conseguindo fazer, acho que especialmente no Rio, no IBMEC, um turnaround de marca forte. Eu acho que isso representa uma expansão importante. Cursos com mensalidade maior, eles têm... Bom, se vale a pena, sim, né? Eu acho que no momento de crise isso é muito bom, né? No momento de expansão, talvez não tanto, né? Porque a gente acredita, né, que a expansão do ensino superior está fortemente na classe C e D, né? Na hora que você está disputando classe A e B, você está brigando com alguém, né, por um aluno que já está, de certa forma, dentro do ensino superior. Então, sim, acho que para o nosso portfólio seria muito interessante ter mais alunos dentro desse mundo premium. A expansão da medicina e a expansão do IBMEC é uma forma da gente fazer isso, mas não descartamos aquisições que sejam dentro do razoável. Tá? Com relação ao EAD, e aí eu vou pegar as duas juntas, né, do crescimento e do preço. Né? Eu sempre falo que o preço vai cair porque ele vai cair. Né? A nossa conta é que na hora que a gente vê vários concorrentes grandes, né, com um EBITDA ali na casa de 20%, né, tem que tomar muito cuidado com a forma de contabilizar, né, porque a gente considera o repasse do polo um custo, muita gente considera como redutor de receita, mas na hora que você olha a contabilização dos concorrentes da mesma forma que a gente, ela tem muita gente operando na casa de 20%, né, e 20%, na hora que você vai botar aluguel em cima disso, na hora que você vai botar CAPEX em cima disso, é uma geração de caixa relativamente pequena, que se você tem ali 5, 10% de redução de preço, essa pessoa já começa a ficar com dificuldade de operar dentro desse mercado. Né? Então, a gente acha que 10% é onde o preço vai parar mais na frente, né? A gente vem falando isso há um tempo, não tem acontecido. Mas, de novo, isso vai acontecer porque a hora que eu não estiver satisfeito com o meu crescimento, a gente mesmo, tendo 40% de margem, a gente tem essa liberdade, a opção, a possibilidade de fazer essa escolha e derrubar esse preço do mercado. Tá? Taxa de crescimento, o que acontece? Você começou a ter muito mais volume dentro do EAD, né? Então, isso vale para a Edux, isso vale para o mercado como um todo. Então, você crescer 50% quando você tinha, sei lá, 500 mil alunos captados no mercado como um todo é uma coisa. Agora, você tem 1,5 milhão, 2 milhões, você tem os mesmos 500 mil alunos captados, são uma taxa diferente. Tá? Eu acho que saturar ainda está muito longe. A gente olha, a gente vê que o número de alunos com ensino médio, que graduam no ensino médio, ainda é muito maior do que o número de alunos que graduam no ensino superior. Então, acaba que a gente tem um estoque
de pessoas, entre aspas, candidatos naturais ao EAD, né, a pessoa que se formou e que 2, 3, 5, 10 anos depois vai procurar sua educação, que continua crescendo, né? Então a gente não vê por que esse freio no crescimento, né? O que aconteceu muito, aí falando de estratégia e tendência, é que virou, e aí eu vou matar o tradutor aqui, né, uma briga de cachorro grande, né? A gente tem uma situação que o CAC tirou os pequenos, as pessoas começam a diferenciar a qualidade de conteúdo, isso também para os pequenos é muito difícil, que a escala é muito difícil. Você vê muita gente que não tem o presencial com dificuldade de crescer e aí começa a ter que, aí sim, brigar forte por preço, né? Então, e por isso a margem é menor, né? Com uma estrutura de custo muito maior, que a gente cobra mais ou menos o que a gente cobra, às vezes menos, né? Então, tem uma situação que é diferente, e aí acho que, de novo, a gente está muito bem posicionado, seja qual for o futuro, mas a gente acha que ainda está longe de ter uma queda de crescimento relevante. Óbvio que 55%, igual a gente fez ano passado, ano retrasado, de crescimento na captação, a gente não vai ver, mas esse número aí de 2 dígitos, e provavelmente começando com 2, é o que a gente enxerga. Parte divertida aí, falar de despesas, cara. Obrigado aí, Maurício. Despesas de pessoal, nesse trimestre especificamente, ele cresce na comparação no contra ano mais pelo ano passado, de ter tido uma queda. E qual foi essa queda, né? A gente estava no meio da crise, o nosso resultado reportado estava muito ruim, então aquilo que a gente tinha provisionado no pedaço do bônus nós revertemos. Só isso no ano anterior na despesa corporativa, né? Levou uma reversão aí de 12 milhões de bônus naquela ocasião. O outro ponto que aí impactou esse ano e não impactou no ano passado é o programa de LP, que na empresa ele é considerado remuneração. Tá? E por que é importante? Porque a remuneração, né, sempre que a gente entrega ações, a gente tem que não só contabilizar a despesa em si, obviamente, do plano, mas também os encargos trabalhistas sobre essas entregas. E a gente passa a contabilizar os encargos que incidem sobre o ILP com 1 ano faltando para a entrega. Como houve entrega de ações agora, em setembro desse ano, então a gente começou a contabilizar essas despesas a partir de outubro do ano passado, de encargos, né, até agora, até esse trimestre, o que não havia ocorrido no ano anterior. No ano anterior não tinha sido entregue nenhuma ação em setembro. Então isso explica basicamente a oscilação. Tá? Então, a despeito da gente ter tido aquisições, etc., tem um pedaço aqui, né, que é um trimestre mais limpo, né, na comparação com aquisições, que é esse ano contra o trimestre do ano passado, que a oscilação não é que teve incremento, foi mais da forma da contabilização especificamente. No marketing especificamente, a gente continua enxergando, né, que a despesa de marketing e de publicidade como um todo, ele tende a ficar em linha com o que foi agora no segundo semestre, com o que foi no segundo semestre do ano passado. Como a gente ainda está enxergando uma dinâmica, né, de crescimento do nosso EAD, é de se esperar que em termos absolutos, no tempo, essa linha cresça, mas a gente também está fazendo muito à frente, e parte desse investimento que a gente está fazendo em tecnologia e em transformação digital é para melhorar a eficiência efetiva de cada real gasto. Tá? Então, o que são essas melhorias, né? Lembrando, a gente tem um sistema hoje que ele basicamente é o nosso sistema educacional, é o nosso CRM e o nosso billing. Então, várias das frentes que a gente faz, etc., são frentes complicadas para estar fazendo com um sistema que é um monólito, onde tudo que a gente vai fazer pode ter implicações maiores. E a gente está fazendo esse investimento justamente para segregar, né, essa parte em 3, de tal forma que o CRM, que é o coração, né, que vai nos ajudar a ter uma inteligência e uma agilidade muito melhor,
daqui para frente, né? Esse investimento já começou esse ano, deve estar concluído ano que vem, né? Então, provavelmente, ao longo já do ano que vem, a gente já vai estar vendo melhorias, né, na forma de atuar, para ser cada vez mais efetivo, né, em cada ação que a gente faz. Então, em linhas gerais, ano que vem não espere uma queda em relação ao que teve esse ano, mas talvez para frente já comece a trazer vários benefícios, tá? Não, tá claríssimo. Obrigado, parente Hayama. Obrigado. Obrigado, Cepeda. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Tomita. Senhor Vitor, quando quiser, pode realizar sua pergunta. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado por pegar as nossas perguntas. Acho que a maioria dos assuntos que a gente queria falar já foi discutido, mas tem um assunto que a gente queria ouvir um pouco mais de cor, apesar de já ter sido passado de leve, que é a estratégia de educação para a vida toda. Se vocês poderiam dar um pouco mais de cor, um pouco mais de detalhes sobre, agora que vocês têm a tecnologia da Q Concursos para ajudar, e especialmente sobre quais segmentos e tipos de cursos seriam foco no curto prazo, em vida toda, e sobre o timing esperado para essa linha de receita potencialmente começar a ficar mais relevante. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Vou passar aqui para o Haroldo. Bom dia, Vitor. É uma boa pergunta. A gente vem trabalhando, como a gente faz aqui, com calma, mas testando muita coisa aqui nos últimos dias. A chegada daqui, a gente já vinha testando muita coisa no passado, mas eu acho que a chegada daqui acelerou muito e trouxe novas possibilidades. Eu vou falar o que a gente já tem de concreto e algumas coisas para frente. Não posso falar tudo, porque faz parte da nossa estratégia aqui de crescimento. Enquanto a gente não tiver comprovado a tese, a gente prefere não falar. A gente agora no dia 1º, a gente lançou a primeira assinatura jurídica, uma parceria daqui com a Damásio. Então, a gente começa a aproveitar o que cada um tem de melhor no nosso portfólio. Então, o que cada marca tem de melhor para a gente oferecer novos cursos em geral de curta duração. Então, essa é uma assinatura jurídica onde a gente pega marca e conteúdo da Damásio com a tecnologia de engajamento de comunidade, de oferta de cursos daqui. A gente está desenhando uma plataforma de cursos livres, também toda feita pela Q Concursos, para utilizar ao máximo o potencial das nossas marcas, Estácio, IBMEC e todas as marcas locais para oferta de cursos livres. Isso também impacta na pós-graduação. Então, não é só cursos livres, cursos de extensão não regulados, mas a pós-graduação como cursos mais curtos. A gente já lançou 6 cursos de 6 meses da MASO, que tem tido um ótimo resultado no último ano. E aí, com o concurso também, a gente alavanca as vendas desse tipo de curso de pós-graduação mais curto. Então, a gente já tem alguns testes, 2 teses comprovadas, cursos de pós-graduação mais curtos, sinergia entre Damásio e que venda de produtos que e Damásio para as outras marcas do grupo. Mas o fato é que a gente tem muita coisa sendo testada, desde plataformas, engajamento, ferramentas de engajamento de aluno, cursos, né, sendo testados agora. A chegada daqui é recente, a gente está utilizando esse período aí, muitos 6 meses, para testar muita coisa junto, desenvolver o que eles ou adaptar algumas ferramentas que eles já têm, e para poder, de fato, no próximo ano, a gente lançar muitas coisas novas aí no mercado. No curto prazo, a gente só lançou o que, de fato, já estava na mão, que tinha desenvolvimento muito rápido, que não tinha pouca coisa a ser questionada, como foi o caso dessas pós-graduações mais curtas de Damásio e essas parcerias da Damásio, que é concurso, que são mais óbvias. Mas, Vitor, assim, fui superficial. O fato é que a gente tem pensado e testado muito a utilizar marca e conteúdo de outras marcas. O Ensine-me ajuda muito nisso, junto com a tecnologia de venda de oferta de curso que vem junto com qualquer concurso. Perfeito. Muito obrigado, Haroldo. Obrigado, Vinícius. Nossa
Próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Vinícius, quando quiser, pode realizar sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Parente, Ayano. Obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que os temas que a gente tinha separado aqui, a maioria já foi respondido, mas a primeira pergunta aqui seria sobre a taxa de renovação, que melhorou mais uma vez, né, como consequência do investimento na retenção e também a melhora da NPS, que vocês comentaram bastante. Até que patamar faz sentido pensar no aumento dessa taxa olhando para frente? E aí a segunda pergunta seria um ponto um pouquinho mais específico, sobre as despesas não recorrentes. A gente viu uma despesa um pouquinho mais pressionada aí nesse trimestre pelas integrações de M&A e também custos barra despesas, né, relacionadas à reestruturação. A gente queria saber assim, o que a gente pode esperar aí nos próximos trimestres, se a gente deve ver uma normalização dessas linhas. Obrigado. Eu estava olhando seu nome aqui, Vinícius, como próximo, e agradeci o Vitor como se fosse Vinícius. Desculpa, Vitor. Tranquilo. Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou passar primeiro o Marcel, nosso VP de marketing, e depois o Rayama para falar de despesas aqui. O Marcel para falar de renovação. Vinícius, obrigado pela pergunta. Na renovação, a gente vem implantando uma série de processos de melhoria e ferramental tecnológico, né? Então, desde coisas que a gente está fazendo aqui dentro de casa, né, impactando diferentemente os alunos, né, então os modelos de propensão à renovação em si, que direcionam campanhas, etc. Isso tem tido um resultado muito bom e muito rápido no veterano, e agora a gente começa a trabalhar muito mais próximo dos calouros, né, que é onde a gente acredita que tem o maior gap ainda para cobrir, tanto no presencial, né, quanto no digital. Então, todos os esforços agora, eles, obviamente, né, a gente mantém um trabalho importante e recorrente aí na nossa base de veteranos. A gente acredita que o grande impulsionador aí das taxas de renovação daqui para frente, eles vão acontecer quando a gente tiver isso tudo bem mais azeitado aí para o onboarding de calouros, né, e essa pré-renovação deles, tá? Tiveram alguns avanços, né, acho que o primeiro deles, né, acho que a gente vem, de novo, né, falando muito em ferramenta e tecnologia, acho que agora a gente começa a levar mais para o front do aluno, né, e uma ferramenta, por exemplo, né, que a gente vem implementando aí, que é dentro do portal do aluno, né, a ferramenta de renovação em si, que ele já consegue visualizar a grade antecipadamente, visualizar boleto antecipadamente. Isso tem melhorado muito a experiência do aluno e antecipado muito também a todas as nossas análises aí de renovação e preservação da base como um todo, né? E, obviamente, acho que a próxima fronteira, como o Eduardo comentou, né, a gente começa a ter muito mais analytics aí de jornada acadêmica dos alunos, né, que hoje a gente usa uma parte, mas todos esses algoritmos de machine learning, etc., eles já se integram aqui nas ferramentas de renovação também para apoiar o processo. Então, acho que agora a gente, de novo, né, reforçar veterano, acho que a gente não pode tirar o olho. O calor aí é o grande foco da sequência. Vinícius, desculpa perguntar de novo, especificamente quais linhas você está querendo entender a evolução? Lógico. São duas principais, né? Uma, acho que até a gente conversou no call de ontem, mas é sobre a despesa de reestruturação, né? E também sobre as despesas relacionadas a integrações com a M&A. Claro. De M&A especificamente vai depender se existe alguma operação ou não em si, mas em geral é muito pequeno, se tiver quase nada. Da reestruturação é aquilo que nós mostramos, se não me engano, acho que foi no quarto trimestre, o terceiro trimestre, não lembro qual foi o trimestre do ano passado, onde a gente mostrou uma tabela, né, de como é que tem evoluído esse custo de reestruturação ao longo dos anos e, obviamente, o resultado que vem trazendo, né? Começou lá em 17, 18, né, e ano após ano vem caindo absurdamente esse gasto, né, porque o nível de eficiência que a gente já está atingindo cada vez tem menos. E onde ainda tem, né, oportunidade para estar melhorando. Além do que havia comentado, né, das otimizações, né, que o Adriano
já vem implementando lá nas unidades do presencial, com devolução de parte de imóveis ou do imóvel inteiro em si, né? Mas em geral é pequeno esses gastos. Tem ainda na questão da otimização de salamento e chegar nos 40%, né? De conteúdo digital na Estácio, onde com o modelo Aura que nós implementamos é possível agora chegar, né, na totalidade, com muita qualidade. Mas, como eu disse, né, dado que já tinha sido feito quase todo o trabalho, ele é cada vez mais marginal, né, o gasto que a gente tem aqui na Estácio, mas na Adtalem e na Atenas, né, ainda provavelmente vão ter ainda alguns anos, né, mais uns 2, talvez 3 anos aí de gasto cada vez menor, né, no tempo para estar levando essa otimização toda de custo para lá. Tá? Em termos absolutos, o que é se esperar, né, desses não recorrentes? Bom, primeiro vamos excluir o desse ano, né? Vamos pegar o terceiro tri desse ano, dos 35 milhões de não recorrentes, 9 milhões era de receita, então sobra aí 26 milhões. Desses 26 milhões, a grande totalidade foi de otimização de custo, tá? Que é o que eu disse, né? Que vai caindo ano após ano, nos próximos 2 a 3 anos, e o que vai sobrar, se tiver, aí vai depender de ter ou não ter M&A, né? Para frente, mas já um valor bem residual. Eu não sei se ajudou um pouco no direcionamento, se é isso que você estava buscando. Ajudou, ficou super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta vem do senhor Renan Prata. Senhor Renan Prata, seu microfone está liberado para realizar a pergunta. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Ryan. Bom dia, Parente. Não, acho que o pessoal cobriu bastante aí já das nossas dúvidas, mas aproveitando essa última aí do Vinícius, a gente queria saber como que estão aí a integração com a Adtalem em Atenas, as sinergias, se está dentro do orçamento, se está dentro do esperado, se está abaixo ou acima. Se vocês puderem dividir aí com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renan. Claro, como eu falei naquele slide onde a gente mostrou a nossa alocação de capital, né? Que a gente agora tem uma certeza muito grande, né, que vai conseguir chegar nos múltiplos pós-sinergia de 4 a 6 vezes e meia, porque o grande calcanhar de Aquiles de qualquer processo de integração é integrar sistemas e processos. Isso já foi feito, né? Uma vez que você faz isso, ele basicamente são as otimizações normais do dia a dia, assim como a gente implementa aqui no que era antigamente Estácio / Unitoledo, seguir lá. Então, o que são números interessantes aqui, grandes números, né, para comentar, né? A gente passou uma pandemia, né, onde a captação sofreu muito. Então, o que era um business plan que a gente tinha para Adtalem de receita e custo, certamente mexeu. Mas quando você olha a Adtalem exclusivamente, apesar da gente ter sofrido no relativo em termos de receita, e não foi pouco, né, do que a gente projetava de receita, no custo, a gente mais do que compensou, né? Então, de fato, quando a gente olha, a gente nunca tenta botar tudo lá e torcer depois com a sorte que a gente vai conseguir entregar, né? Então, de fato, a gente está entregando mais do que a gente planejava, de tal maneira que o EBITDA que a gente tem hoje lá, né, para esse ano está até acima do que a gente tinha no nosso plano original. Em Atenas já foi até meio que o inverso. Em Atenas está vindo muito melhor do que a gente imaginava, embora a gente tinha já um sentimento de que investir no norte e centro-oeste são praças muito boas, né, em termos de dinâmica de crescimento, mas esse crescimento de fato se mostrou muito bom, né, e tem trazido resultados aí operacionais acima do esperado inicialmente. Então, essas duas grandes aí em termos de integração
a gente pode dizer que está bem satisfeito, né, com o que está vindo, né, que está em linha ou melhor do que o projetado inicialmente. E em voltando presencial, principalmente aí no caso da Adstalen, né, com uma captação normal, aí sim que aí descola totalmente